Pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Aí vão ter aqui convidados. Quem quiser participar, que não for aluno, porque a Carla já falou que quer participar, e a Elane também. Mas se tiver mais gente aqui querendo participar, fique à vontade, porque é a oportunidade de vocês quebrarem aí esse medo aí de aparecer ao vivo, tá? É um momento que a gente usa aqui para bater um papo descontraído, dar umas gargalhadas e sair um pouco desse padrão de medo, né? Medo de fazer live ao vivo, medo de fazer vídeo. Então, essa oportunidade aqui é para isso. Toda quinta-feira, às 12 horas, eu abro o espaço aqui para perguntas. Então, a princípio, vem meus alunos, né, que são pessoas que já me conhecem, mas se você não me conhece, está conhecendo agora, já está sabendo que toda quinta-feira, meio-dia, tem esse espaço aqui, tá bom? E é um prazer receber vocês para estarem fazendo pergunta, vendo alguma coisa que queira, né, saber em relação ao assunto do dia. Hoje nós vamos tratar sobre crenças limitantes, tá? Então eu vou pedir a uma das duas, né, a Elane ou a Carla para sair, entrar, aí fazer a solicitação que eu libero aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre crenças, né? Quem aqui ainda tem alguma dúvida em relação a crenças limitantes? Vocês podem também fazer perguntas, mesmo que vocês não queiram entrar, para eu responder aqui para vocês. É sobre crenças limitantes hoje o tema, tá bom? Que é bem bacana. Ontem tivemos várias perguntas lá na caixinha que eu deixei lá para perguntar sobre crenças limitantes. Várias pessoas falaram, então eu vou estar falando um pouquinho, respondendo um pouco essas perguntas também. Sempre na caixinha dos meus stories eu deixo umas caixinhas lá para as pessoas fazerem perguntas. E eu vou pedir vocês, né? Eu vou trazer aqui um conteúdo super legal, né? Em contrapartida, vocês me fazem o favor de apertar aí no botãozinho, no coração, para dar um like aí pra gente, né? Compartilhando esse tema aí com vocês. Então, dá um likezinho aí no coração. Convido o pessoal aí com o aviãozinho aqui, ó. Carla tá aí, vira sua câmera. Eu vou apertar o aviãozinho aqui e convidar umas pessoas para virem para essa live também. Sempre convido também as pessoas que já estão, porque eu esqueço, tá? Fiquem à vontade aí para convidar também, tá bom? Fazendo favor. No aviãozinho você clica, você convidar aí umas 20 pessoas já tá ajudando, porque mesmo que ela não assista agora, ela vai assistir depois, tá bom? E é legal, gente, porque crença limitante é uma coisa que pega, né, para muita gente, tá bom? Então vamos convidar a turma aí, tá? Então, Carla, tudo bem? Beleza? Não te escutei não, você tá me escutando? Deixa eu aumentar o som, pronto. Fala aí, deixa eu ver se eu te escutei agora, porque o meu som tava baixo, eu acho. Tá, agora estou escutando. Então, pessoal, hoje o tema é sobre crenças limitantes. Quem não tem crença limitante, joga a primeira pedra. Que todo mundo tem, né, Carla? Então, olha só fazer uma introdução aqui, Carla. Crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Vamos pensar o seguinte, que a sua vida inteira você escuta, você experiencia, você vê, né? Você vivencia, você tem exemplos de coisas que acontecem na sua vida e isso tudo vai gerando em você imagens, né? Vão gerando em você esse pensamento, vão gerando em vocês, aí vocês vão vivenciando situações. E com isso, o que acontece? Vão se criando verdades absolutas na sua mente. Aquilo passa a ser uma verdade absoluta para você. Por quê? Porque de onde vêm essas experiências? Quem são as primeiras pessoas a falar alguma coisa para você? Quem são as pessoas que você usa como exemplo de vida, né? Então, normalmente, essas crenças, elas surgem através dos seus pais, primeiramente. Através dos seus pais, depois dos professores, porque são as pessoas que você tem como exemplo, como mestres, como, né? Então, tudo que você aprende na vida, tudo que você cria na sua mente como verdade absoluta, vem dessas pessoas, né? Então, são os exemplos que nós temos, são as coisas que a gente vivencia, são as coisas que nós escutamos. Então, isso vão virando o quê? As verdades absolutas na nossa vida. E à medida que isso vai fortalecendo, vão criando. Eu sempre faço essa analogia comparando com o pé, com a mesa, né? Cada verdade absoluta que você vai escutando, vai vendo, vai vivenciando,
torna-se um pé da mesa. Aí você vivencia uma outra situação, vê uma outra situação, escuta uma outra situação, se torna um outro pé da mesa. E assim vai, até que se forma o pé da mesa, a mesa fica sólida, equilibrada, e aí está formada uma crença limitante. Tá? Você, nessa mesma situação, você pode aí criar suas crenças limitantes ou suas crenças fortalecedoras, que são as crenças que vão te impedir de crescer e as crenças que vão, quem sabe, te impulsionar. Se formam da mesma forma, tá bom? É possível quebrar essas crenças? É possível quebrar essa mesa e colocar abaixo essa crença limitante? A crença limitante, depois de formada, ela está aí, está enraizada. Mas você pode sobrepor essas crenças com crenças fortalecedoras. Então, o que vai acontecer? Essas crenças vão ficar meio que fracas dentro da sua cabeça, porque você vai estar gerando crenças mais fortalecedoras para que você possa, sim, dar continuidade à sua vida e resgatar tudo aquilo que você gostaria de resgatar, de criar na sua vida e até hoje não conseguiu por causa dessas questões aí que muitas vezes, como eu falo, eu sempre repito aqui, muitas dessas crenças vêm da infância. Então a gente precisa trabalhar a nossa criança, aquela criança que está lá esquecida, né? Então, o primeiro passo para você saber quais crenças são essas é você começar a buscar entender o que são crenças. Igual eu falei, o que são crenças? São aquelas verdades absolutas que muitas vezes te impedem de ter os resultados que você gostaria. Por exemplo, você quer emagrecer. Um exemplo, você que está louco para emagrecer. A Carla, por exemplo, trabalha com... Vamos dar exemplo aqui da Carla. A Carla trabalha com mulheres na menopausa e no climatério. Então, vamos supor que você escutou lá na sua infância que depois que a mulher entra na menopausa, ela acabou. Vira um lixo. Né? Tá toda acabada, acaba o libido, acaba a beleza, acaba a sensualidade, ninguém mais olha na rua. Então, quer dizer, você escutou da sua mãe, porque às vezes lá, ela na menopausa chateada, ela comentou alguma coisa desse tipo. Depois, você foi para casa da sua tia, e lá na sua tia, tinha uma tia sua comentando, nossa senhora, eu tô acabada, depois que a gente entra na menopausa, nossa senhora, o cabelo fica branco, nasce bigode, nasce barba, meu corpo fica horrível. Isso ficou mais uma sementinha que plantaram na sua mente. Aí você foi na casa da sua avó e a sua avó falou: nossa senhora, depois que eu entrei na menopausa, eu não sou mais ninguém, dói tudo, dói o osso, dói a cabeça, dói tudo, minha coluna tá arrebentada. Então, o que você criou como crença limitante? Que a mulher, depois que entrou na menopausa, não presta para mais nada. É um lixo. É o cocô do mosquito. Entendeu? Então, isso é uma crença limitante, porque eu vejo mulheres incríveis, lindas. Se você olhar na televisão, tem mulheres lindas, né? Bombando aí, e já mulheres na menopausa, não é isso? Então, isso aí é que forma a crença limitante. E depois eu vou falar para vocês como que a gente vai trabalhar essas crenças. Então, entenda, as crenças limitantes se formam a partir disso aí. Você viu a sua mãe chorando, talvez, porque estava com dor nos ossos e falou que era por causa da menopausa. Você, de repente, escutou a sua avó falando que depois que ela entrou na menopausa, o cabelo ficou branco. E você escutou talvez uma amiga ou uma tia falando que a mulher depois da menopausa não tem mais libido, não tem mais nenhuma sensualidade, nem prazer sexual. Então, isso criou na sua mente a crença limitante. Isso foi a criação. Daqui a pouco, depois que a Carla fizer umas perguntinhas aqui, eu vou falar de como que a gente pode começar a trabalhar essas crenças aí, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, Carla. Obrigada por estar aqui, é um prazer, tá, Carla? Eu vou te dar os comentários aqui por enquanto, só para ficar clarinho aqui e parecer a Carla direitinho, tá bom? Vamos lá, Carla, fala aí para mim, como é que você tá? Prazer estar aqui. A gente ainda vai se conhecer pessoalmente. Esse confinamento aí boicotou nossos pontos. Mas a Ô, gente Carla, vai. a sua voz tá. A sua voz está dando eco. Acho que se você tirar o áudio é melhor. Vamos tentar? Tira aí, tira do computador. Fala aí agora, vamos ver. Tá melhor? Tá, muito melhor. Pronto. Melhorou? Ai, que bom. Eu Então falei vamos. que esse confinamento, Márcia, estragou nosso encontro, né? Que a gente ia se conhecer pessoalmente. Foi. Não, mas isso aí vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então Talvez tá não para esse ano, né? Porque com o Covid estendido aí até Deus sabe ótimo. quando, a gente vai adiar, mas a gente vai adiar só um ano. E Ah, tá certo. independente disso, agora eu tô sempre em São Paulo, Exato. então
Não vai faltar oportunidade? Márcia, existe algum tipo de crença limitante que pode te ajudar? Olha, eu acho que depende muito da forma que você vê. Por exemplo, várias crenças limitantes que eu tinha na minha vida, eu coloquei até isso como tema. Existiam várias crenças limitantes que eu tinha na minha vida que hoje eu estou usando na minha biografia. Então, é Como eu isso que quebrei essa crença, como eu mudei essa crença e como essa mudança me fortaleceu em vários aspectos, como eu busquei essa crença, como eu identifiquei e quebrei. Isso aí está sendo parte da minha história. Por exemplo, eu estou me formando para palestrante, isso está na minha biografia. Entendeu? De crenças muito legais. Estou escrevendo um livro, isso está num capítulo do livro. Como que isso me fez crescer? Então eu já vejo isso. Imagina se eu não tivesse crença limitante, eu não teria muitas histórias para contar. Então, assim, o que eu fiz? Quando eu comecei a escrever o livro, quando eu comecei a escrever minha palestra, o que eu fiz? Porque é o seguinte, palestra, às vezes a pessoa assim, nossa, tá escrevendo uma palestra. Porque palestra eu já dei milhões na minha vida. Só que agora eu quero me formar como uma palestrante que realmente transforma a vida de pessoas. Então não é uma palestra qualquer com tópicozinho lá que você vai escrever. É um espetáculo, né? É uma coisa que tem que ser bem formulada. Então, assim, uma coisa que eu tô fazendo por exemplo, no curso de storytelling que eu fiz, eu aprendi o seguinte, que a nossa vida é como se fosse várias lacunas que a gente não fez. São vários loops. Vários loops. Tem várias historiazinhas dentro de uma grande história. Então, às vezes, várias dessas historiazinhas, elas são compostas, definidas por causa de uma crença limitante. Né? Por exemplo, às vezes você deixou lá na sua juventude, você deixou de fazer o curso que ficaria mais feliz, que você seria muito mais feliz, porque o seu pai ou a sua mãe falava, não, faz isso aqui que é melhor. Ou você via as pessoas fazendo aquele caminho lá porque ganhariam mais dinheiro. Isso é uma crença limitante, que aquele... Aí, por exemplo, na sua história, não sei se é o seu caso, na sua história futuramente você vai poder contar. Olha só, eu segui esse caminho, não fui feliz, e quando eu descobri o que me levou a esse caminho, eu entendi que aquele problema não era meu, não era uma verdade minha, era uma verdade dos meus pais, era uma verdade dos meus avós, era uma coisa que eu via, por exemplo, que é uma experiência que eu tive, porque o meu tio fez isso e ficou muito rico, era feliz, mas era uma felicidade dele, não era minha realidade. Então, quer dizer, isso aí vai dar uma história violenta. Você pode usar isso demais no seu trabalho agora. Você está entendendo? Usar isso como um gancho para que você abra portas, porque muitas pessoas vão se conectar com isso por causa da sua história. Sim. Entendeu? Então, não tem nada... Cara, tudo na nossa vida, independente se é positivo ou negativo, no fundo, eu acho que pode contribuir muito com o nosso crescimento. Hoje eu vejo as crenças limitantes que eu tive, a experiência que eu tive para resolvê-las como uma história fantástica que vai com certeza ajudar muitas pessoas. Legal. Né? Posso fazer mais uma? Pode. Olha, eu fiz o curso de coaching, fiz todos os cursos com você, sou apaixonada pelo coaching. Eu acredito nessa metodologia, Márcia, que a gente pode ajudar muito a gente, significando as crenças, mudando o padrão de pensamento. E eu escrevi aqui, como a gente quebra essa crença que as pessoas colocaram contra o coaching. Mostrando um bom serviço e mostrando o seu resultado, você sendo espelho para as pessoas te modelar. Inclusive, parece que você estava em sincronicidade comigo hoje. Porque hoje, na hora que eu estava no banho, eu falei, vou fazer um post assim, falando do coach, e vou fazer um stories assim, porque eu sou uma pessoa que eu vivo coaching. O coach transformou a minha vida, entendeu? E assim, infelizmente, tem muita escola porcaria de coaching hoje no mercado. Para você ter ideia, lógico que eu não vou aqui citar o nome, muito menos o nome da escola, porque não é ético. Ontem eu tive... Por que eu pensei em fazer esse post hoje e fazer esses stories hoje? Ontem eu tive conversando com uma aluna, ela tá fazendo um curso de Master Coach comigo. Aí eu expliquei para ela estava em dúvida lá, negócio de certificado, eu falei, olha, você só recebe o certificado de Master Coach depois que você me apresentar a sua certificação em Coach, mas eu quero ver esse certificado, porque eu não vou te dar uma certificação em Master Coach se você tivesse feito coach em qualquer escola, entendeu? Eu vou querer que você me entregue os cases de sucesso para que você
posso também receber a certificação. Por quê? Para eu me tornar uma Master Coach, eu fiz inúmeras formações. Então, hoje eu me sinto apta a formar coaches, senão eu jamais formaria. Mas é o que acontece, Carla, tem escolas, que eu sei de várias escolas grandes e famosas, tá? Que com certeza estão enchendo de dinheiro, mas está colocando um monte de coach despreparado no mercado. Por quê? Porque essas pessoas só têm uma formação em coaching e forma coaches. Uma formação em coach e forma coaches. Aí o que acontece? As pessoas têm que entender que para formar coach, a pessoa tem que ter muita experiência e uma titulação graduada. É como se fosse, né? Como que você vai formar um coach se você mal fez um curso de coach? Você não tem histórias, você não tem cases, você não tem nada. Então, quando a pessoa for escolher uma formação em coach, primeiro ela tem que fazer, a pessoa que está me dando coaching, ela tem cases? Ela tem formação para Master Coach? Ela tem potencial para me... Qual escola que essa pessoa formou para poder estar querendo me ensinar o coaching? Entendeu? Então, isso é muito importante. E o que você tem que fazer é o seguinte, você vai aplicar coaching. Então, a primeira coisa, ninguém vai falar melhor de você do que os seus clientes. Tá. Ninguém melhor para falar de você que os seus clientes. Então, contra os resultados, não tem justificativa. Então, o que você tem que fazer? Faço peer coaching, como eu exijo. Por exemplo, o que eu exijo no coaching? Só para você ter ideia. O que eu exijo para você ser graduado em coaching comigo? Você tem que fazer troca de coaching com outro colega, para vocês discutirem como que está o trabalho do outro. Eu vou colocar nos comentários aqui enquanto isso, que aí o pessoal vai deixando aqui. Quem quiser ir deixando pergunta, depois a gente... Então, as pessoas têm que fazer troca de coaching, para experimentar o coaching com o colégio e trocar ideias e feedbacks do que pode ser melhorado ali. Eu exijo 3 cases, ou seja, você tem que aplicar coaching em 3 pessoas. Essas pessoas têm que me contar como foi o processo com você através de um depoimento. Você tem que fazer 100% do meu curso, não é isso? E você tem que criar aí uma atividade legal. Né, um workshop, uma coisa assim. O workshop nem é tanta exigência, porque é só de você aplicar. Então, só depois que você faz todos esses passos é que você vai ter a certificação em coaching. Porque coaching é uma coisa muito linda para a pessoa ficar banalizando desse jeito. Aí tá, a pessoa faz um curso numa escola qualquer, o cara não exige nada vezes nada, não ensina nem o que é um processo, porque, por exemplo, lá no Florescer, como você sabe, tem um processo, são 12 sessões. Cada sessão, o que você tem que fazer, para depois sim, você tem que aplicar aquelas 12 sessões. À medida que você vai ganhando experiência, sim, você muda. Aí, o que aconteceu? Essa aluna ontem me procurou, na hora que eu falei, olha, você precisa fazer 3 casos, me apresentar 3 cases de sucesso, isso no Master, tá? Você tem que me apresentar a certificação, né? Porque eu acredito que você tenha feito aí o seu processo, eu falei desse jeito, que o seu processo coach nessa escola que você fez, então, tudo bem, você me dá a sua certificação. Aí, depois, eu chamei ela de novo para discutir não sei o que lá, e ela abriu o jogo para mim, Márcia, eu tô apavorada. Eu falei, por quê? Eu entrei lá no meu grupo e perguntei pro meu grupo o que era case de sucesso, o que era caso de sucesso, o que era processo de coaching. Ah, meu pai. Ou seja, a escola que ela fez coaching nem sequer ensinou as sessões que ela tinha que fazer, não exigiu nada para ela ganhar a certificação. E detalhe, a certificação não era em coaching. Eles venderam, a escola vendeu para ela falando que ela ia ter certificação em coaching, mas não era coaching. Tá? Eu não vou falar o quê, porque pode ser que tenha alguém aqui que fez a mesma. Estava escrito um outro nome lá, então quer dizer, foi enganação pura. Eu fico indignada. Isso me deixa indignada, porque tem muita escola boa no Brasil. Então, aprenda uma coisa, quem está aqui com a gente, aproveitar esse momento aqui. Se for uma escola que não te exija nada para te entregar o certificado, corra dessa escola. Se for uma escola que está vendendo uma formação em coaching, mesmo em tempos normais, por um preço de 150, 200 reais, fuja. Porque exija dessa escola que ela te ensine o passo a passo para ter as sessões de coach, qual ferramenta utilizar em cada sessão. Isso já aconteceu com 2 alunas. Teve uma até que queria brigar comigo porque eu não queria dar a certificação em Master para ela.
Eu falei, minha filha, quem vai perder é você. Porque se você apresentar esse jeito que você aprendeu para outras pessoas, as pessoas vão denigrir a sua imagem. Entendeu? Eu não tô, as pessoas pensam muito em título e esquecem que vão lidar com o ser humano, com o desenvolvimento humano. E o coach é maravilhoso pra gente. Então, o que eu falo é o seguinte, Carla, existe uma grande diferença entre você e milhões de coaches que estão vendendo coaches que não é coach, que nem sabe o que é coach. Você teve uma formação séria, você aprendeu as 12 sessões, você tem potencial para isso, você teve uma transformação em você, porque a gente que sabe ver nitidamente. Então, o que eu te digo é o seguinte: faça os processos coaching, os 3 processos coachings, e pegue nessa área que você está agora, que é menopausa, climatério, pega cases de sucesso, pega histórias de sucesso, porque ninguém vai discutir com seus clientes. Ninguém vai discutir com os resultados. É a melhor coisa. Porque aí você vai embora. Porque existe essa crença, sim. Foi criada. Infelizmente, queimaram o filme. Essas escolas, essas pessoas que pagam R$ 50 por um certificado em coach só para ter título, elas estão, infelizmente, denigrindo a imagem do coach. Mas eu tenho muita esperança que isso mude. Porque da mesma forma que as pessoas começam a cair na real, quem que é um bom profissional e quem que é um profissional ruim, elas vão cair na real também. Entendeu? Mas não deixa isso te podar. Vai embora. Porque igual coaches ruins no mercado tem. Nutricionistas ruins, médicos ruins, psicólogos ruins, dentistas ruins, enfim. Profissional ruim tem em tudo quanto é área. O que a gente tem que fazer é selecionar os bons dos ruins. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá bom? Mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir mostrar para o público o que é o bom coaching. Quem que é o verdadeiro profissional coaching, entendeu? E a gente mostra como? Com resultados. Não é falando. Eu posso falar inúmeras coisas aqui. Milhões de coisas, ninguém vai acreditar. Mas se eu colocar todos os depoimentos que eu tenho aqui para vocês, vocês vão ter certeza que funciona. Se eu colocar aqui o depoimento dos alunos que já estão aplicando, os clientes deles tendo resultado, vocês já vai provar por A mais B que o resultado existe. Entendeu? Então, Carla, pode dormir sossegada, minha filha. Pode dormir sossegada, porque você tem uma baita de uma formação na sua mão, uma baita de uma formação. Eu durmo tranquila diariamente, que eu entreguei o meu melhor para vocês. Então, pode dormir tranquilo também quando você for aplicar os seus processos coaching, porque é o florescer, inclusive, só deixando muito claro que o florescer não é só coaching, tá? É uma metodologia que eu englobei coaching, neurociência, inteligência emocional, mindfulness, PNL, enfim. Eu só uso o nome coach porque na época tava lá aquela moda lá, né? O povo adora, né? Então, hoje em dia eu nem tô usando muito justamente por isso, tá? É uma metodologia que vai te dar um know-how violento para você trabalhar nessa área aí. Se você sentiu a diferença em você, não deixe ninguém te fazer acreditar que não funciona. Porque se funcionou em você, se funcionou na massa, se funcionar em todos os colegas que você vê lá no grupo, vai funcionar em qualquer pessoa que você venha aplicar, tá bom? Obrigada, Márcia, obrigada. Imagina. Beleza. Então, olha só. Dá tempo de fazer mais uma? A Elane tá aí ainda? Elane, fala um oi pra mim se você for querer entrar, tá? Mas dá tempo de você fazer mais perguntas e dá tempo da Elane entrar também. Tá. Diga aí. Márcia, uma crença de pai e mãe, né? A gente sabe que essas crenças, elas vêm de pai e mãe. E como quebrar uma crença de incapacidade? Que isso vem da criança, e aí você pega um adulto e ele não se sente capaz. E como você identifica que o coaching não, que essa crença pode se tornar um problema psicológico? Tá. Olha só. Peraí, deixa eu só recapitular, porque, você quer saber, você tem certeza já que essa crença, normalmente crença vem de pai ou de mãe? Isso, é de incapacidade. Você diz assim, eles falavam que você, eu tô dando exemplo, faz de conta que é você, não sei se é você, faz de conta que eles falavam, você não vai conseguir, alguma coisa assim. Foi de uma paciente, uma coach. Então, os pais falavam que a irmã era melhor, que ela não tinha capacidade, e que a irmã sempre foi bem nos estudos. Então, isso foi minando a capacidade dela, né? Okay. Eu quero saber assim,
como a gente identificar que é uma crença de incapacidade, que a gente, como coaching, pode quebrar, ou isso já se tornou um problema que tem que ser tratado no psicólogo? Não, ó, eu acho que você pode quebrar. Inclusive, eu vou fazer uma aula no Zoom para Tá, todos os alunos que tiverem interesse, para todos nós juntos quebrarem crenças limitantes, tá? Eu já trabalhei muito com isso, a minha vida inteira eu quebrei crenças limitantes. Nos processos, eu tenho 15 anos que eu trabalho em desenvolvimento humano, então tem 15 anos que eu quebro crença limitante. Eu descubro uma crença minha, inclusive tem até uma crença, que é a crença de escassez, que eu sempre crenço, porque ela é uma crença que, né, eu via minha mãe chorando por falta de dinheiro, meu pai morreu muito cedo, você sabe da minha história, né? Então isso ficou muito enraizado. Então, assim, uma vez por mês eu dou um jeito de trabalhar essa crença para que ela não volte, porque é uma coisa muito enraizada. Então, para você ter ideia, já aconteceu várias vezes de eu tentar quebrar uma crença e não conseguir naquele momento. Aí eu vou depois e faço. Então, assim, eu vou combinar com vocês um dia, numa aula no Zoom, os alunos todos, da gente estar fazendo um desbloqueio de crença limitantes. Seja lá qual for, qual que vocês quiserem, tá? A gente pode começar com crença dessa aí de menos-valia, né? Uma crença em relação à escassez. A gente pode fazer o que vocês quiserem, tá? Beleza? Márcia. Ei, Ana Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, com certeza, Carlos, é possível quebrar, assim, lógico que um trabalho com psicólogo também ajuda muito, né? Tá joia. Maria Adriana, seja bem-vinda. Então, assim, com certeza dá. Aí depois eu vou combinar, quem quiser participar, a gente vai lá pro Zoom, eu convido também aqui nas lives, no Stories, aí vai todo mundo pro Zoom quebrar a crença. Meter bronca nas crenças, tá bom? Obrigada, Márcia. Show de bola. Beleza, então, cara. Era só isso, Flor? Só, esclarecer minhas dúvidas. Obrigada, Márcia. Então tá, um beijo! Vamos que vamos! Eu saio e entro, né? Sai, aí depois você pode ficar na live. Eu vou ver se a Elane consegue entrar, porque ela tá falando que a internet dela não tá muito boa. Gente, alguém mais gostaria de... Carla, muito obrigada, tá? Alguém mais gostaria de entrar aqui na live e participar fazendo perguntas? A live está aberta a todos, tá? Sobre crenças limitantes. Elane, você vai ter que sair. A Elane já está aqui. Beleza? Vamos ver se a Elane consegue participar, que ela falou que a internet não estava muito legal, né, Elane? Beleza, beleza, beleza. Vamos ver. Então, pessoal, hoje é sobre crença limitante. Ei, Elane, tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Ai, estou com um problema sério hoje na internet. O provedor deu problema aqui na rua. Eu estou no banheiro porque meu filho está usando a internet do meu telefone para poder ter aula. E ele está com aula aqui do lado. E se eu for para muito longe, a internet não chega nele. Não, tudo bem. Fica aí, a gente vai tentando. Se não der, tudo bem. Eu tiro você da live e a gente continua num outro momento, tá bom? Não tem problema, não. Tá bom. Então é o seguinte, só vou fazer continuar aqui a introdução que eu fiz quando a Carla entrou, só para dar continuidade com o assunto. Então, pessoal, hoje nós estamos falando sobre crenças limitantes. Então, uma coisa é certa, saibam isso. Crenças limitantes surgem lá na infância e principalmente dos seus pais, é fato, ou do seu pai, ou da sua mãe, e depois elas são fortalecidas através do quê? Dos seus professores, dos seus mestres. Porque você vai crescendo, escutando as pessoas falarem alguma coisa, vendo coisas acontecerem, vivenciando experiências. Então, isso vão formando as suas crenças. Aí o que acontece? Vai formando os pés da mesa, que são as verdades absolutas na sua mente. Essas verdades absolutas se formam e forma aí um equilíbrio, que é o tampo da mesa. Aí, aquilo que eram só verdades, uma verdade aqui escutada, uma verdade aqui vivenciada, uma verdade aqui experienciada, outra verdade aqui, se torna uma crença limitante. Porque são várias verdades que para você era verdade, porque os seus mestres te diziam, para vocês que são aí pais ou estão começando a criar seus filhos agora, aprenda o que vocês dizem, o que vocês dão de exemplo, o que os seus filhos experimentam, vão ficar guardados aqui na vida inteira dele. Então, se possível, mudem o discurso já. Mudem o discurso já, para que futuramente eles não estejam aqui com a gente falando sobre as crenças dele, né, Elane? Ai, mulher, que coisa, uma novela. Mas o bom é que há a possibilidade de quebrar a crença. Uhul, há a possibilidade.
Yes! Há a possibilidade de quebrar crença, gente. Então, assim, gente, eu vou pedir um favor para vocês. A Elaine está entrando aqui e eu acho que a gente está falando um assunto super legal que vai agregar muito valor à vida de todo mundo que está aqui. Então, quem puder nos retribuir com muitos coraçãozinhos, eu agradeço. Coraçõezinhos, por favor. Clica aí, bota o dedinho aí no coração, clica aí. Eu acho que isso é uma forma de vocês estarem aqui retribuindo, né? O assunto aqui que é super legal, tá bom? Bora lá, Elaine? As crenças, elas podem atrapalhar, assim, o nosso trabalho? Com certeza, total. Trabalho, casamento, tudo que você imaginar, uma crença. Pode falar, uma crença limitante te ferra. Eu só não falo outra palavra porque é feio falar aqui, mas uma crença limitante te ferra, minha filha. Te ferra muito, tá? Te empaca, tá bom? E, assim, tem como a gente trabalhar para superar essas crenças que a gente tem? Tem sim, tá? Tem sim. O primeiro passo é você identificar a crença. O que está te limitando? Ah, eu tô pensando que... imagine, a melhor forma de você identificar, por exemplo, vamos supor que você tenha problema com... Me fala aí algum problema seu. Pode falar, que não sei, se você não quiser falar um problema seu, pode me falar um problema de um amigo, alguma coisa assim, que eu vou te mostrar como que normalmente a gente consegue entender de onde veio, tá? Assim, eu tenho... Às vezes por exemplo, eu quero começar... eu estou querendo fazer um grupo para eu apresentar, fazer tipo um webinário, né? Tá. E, assim, eu acho que eu não tenho conteúdo para isso. Menos valia. É isso, eu acho que eu não tenho. Eu já conversei até com algumas colegas do grupo e elas já falam que você é o próprio conteúdo. Mas eu não sei por onde começar. Eu acho que eu não vou conseguir atingir o objetivo. Tá. Entendeu? E isso acontece em várias... Não é só agora, não, né? Tem acontecido ao longo da minha vida isso. Tá. Isso aí, muitas vezes, provavelmente, quando você estava na infância, ou seu pai ou sua mãe te passaram algumas coisas que fizeram você entender que você não tinha condições, por exemplo, ou falaram bem do seu irmão perto de você e você ficou se achando pior do que o seu irmão, ou falou diretamente com você, olha, você não sabe nada, você não vai ser legal fazer isso aqui, não tá bom, por exemplo. Então, o que você tem que fazer? Como normalmente essas crenças vêm lá da infância, tá? O que eu te aconselho a fazer? Começar a lembrar, feche seus olhos quando você estiver em casa sozinho, tira um momento para você e comece a entender onde surgiu esses pensamentos seus. Uhum. Por exemplo, que eu falei aqui com a Carla, na hora que a Carla estava aqui. Por que eu tive que trabalhar muito a minha crença de escassez? Porque meu pai, como eu falei, ele morreu quando eu tinha de 6 para 7 anos. Ele era um cara que tinha tudo para crescer e arrebentar. Ele era professor, ele era empreendedor, ele era inovador para a época dele. Era um cara jovem, acho que ele tinha 42 anos, se não me engano. E tinha ele tinha uma visão além do tempo dele. Ele tinha tudo para crescer, só que ele morreu. Naquela idade, né? Que é a idade que a gente chama da idade emocional. Então, o que aconteceu? A lembrança que eu tenho da minha mãe naquela época, minha mãe sentada na máquina de costura, porque ela teve que trabalhar feito uma condenada, porque meu pai tinha muito, mas ela vendeu tudo na época. Então, o que aconteceu? Ela tinha que dar um duro danado, porque ela tinha 5 filhos e o meu pai havia adotado mais 2. Então, ela tinha 5 crianças para criar, sendo que a mais velha tinha 12. Então, eu via muito isso. Eu vi muitas vezes a minha mãe sentada na máquina, chorando, para ver, porque não ia ter dinheiro, com medo de não ter dinheiro para cuidar da gente. Isso, tipo assim, é lógico que ela nunca faltou nada pra gente, nunca faltou nada. Ela vendia um terreno dele, ela recebia uma herança, você tá entendendo? Nunca faltou nada, mas a imagem que eu tenho é ela chorando. Então eu descobri de onde veio essa raiz da minha crença, daquelas lembranças que eu tive. A partir do momento que você descobre onde está a lembrança que te fez entender que você não é capaz de fazer um webinário,
Entendeu? Pesquisa na sua infância, pode ter sido sua mãe, pode ter sido seu pai, pode ter sido uma coisa que você escutou, pode ter sido uma coisa que você viu, ou pode ter sido uma coisa que você experienciou. Pode ter sido. Então, assim, o primeiro momento é você descobrir aquilo, de onde veio aquilo. Depois é você entender que aquilo não é seu, não é seu. Era um problema da sua mãe. Por exemplo, no meu caso, a minha mãe é que tinha problema com escassez. Isso não é um problema meu, era da minha mãe. A partir do momento que você identifica de onde veio, você identifica que não era seu. Você primeiro acolhe, respeita, você fala, ah, tá, que legal. Só que a partir do momento que você entende que é da sua mãe, que eu entendi que era da minha mãe e não era meu, você acaba dissociando aquilo de você. Aí você começa a construir uma nova história. Entendeu? Mas eu vou te dizer uma coisa, é fácil quebrar uma crença? Não. Você tem que fazer repetidas vezes. Para você ter ideia, tem todo um processo para você quebrar uma crença. Você ativar, porque ela está no seu subconsciente. Tá? Muitas vezes ela está muito enraizada, está no seu subconsciente. Para você quebrar aquela crença, você tem que levar uma informação muito forte lá para dentro. Tipo, é como se fosse uma semente que você enfia lá no fundo da sua mente para chegar destravando tudo. Então é como se fosse só. Imagina como se eu sempre faço essa analogia que nosso jardim nossa mente é como se fosse um jardim. Né? Então, por exemplo, vamos supor que essa crença entrou no seu jardim como se fosse uma semente de erva daninha. Ela entrou lá no fundo da terra, ela entrou lá no fundo. Lá no fundo, ela germinou e nasceu uma erva daninha. Para você quebrar essa crença, você vai ter que ir lá no fundo também tirar na raiz, senão ela vai voltar. Entendeu? E ela vai estar sempre ali, porque ela tem algumas raizinhas ali, ela vai estar sempre. Então, você tem que estar sempre trabalhando. Você tem que estar em vigilância constante para quebrar essa crença. Entendeu? Então, assim, aí o que você vai fazer? Você tem que, como eu te falei, entender de onde veio, depois dissociar essa crença de você, dissociar esse assunto de você, que não é você. Alguém que colocou isso aqui para você. Assimilou isso do ambiente que você vivia, não era você. Entendeu? A partir do momento que você dissociar isso, você vai se sentir leve, mas aí vem o processo. Aí a gente faz o processo de quebra. A quebra da crença, que é um processo muito forte mesmo. Para você ter ideia, Elaine, essa crença de escassez, ela me acompanhou tantos anos na minha vida, tantos anos, e até hoje, eu faço processo para quebrar, porque ela é muito forte na minha vida, muito forte, a ideia. Né? Você perder um pai na idade emocional, ver sua mãe o tempo inteiro, isso é muito forte. Então, atrapalha em várias coisas. Então, assim, o que acontece? Da mesma forma que você tem que reconhecer, você tem que entender que isso não se quebra de um dia para o outro. É um processo. Eu faço um trabalho com desenvolvimento humano, mais ou menos, que eu estudo, né, sobre desenvolvimento há 15 anos. Então, assim, já fiz trabalhos para quebrar crenças inúmeras vezes. Tem alguns padrões meus que eu tenho certeza que eu já quebrei completamente. Por exemplo, eu tinha pensamentos negativos 24 horas por dia, hoje não entra mais na minha cabeça pensamentos negativos. Então, muitas coisas já foram embora. Tem coisas que de vez em quando eu falo, opa, isso aí tá estranho, hein? Tá achando que tem, sabe, alguma coisa assim. Tipo esse lance aí do coronavírus, né? O que as pessoas estão fazendo hoje? O coronavírus existe? Existe. É fato? É fato. É de causar medo, espanto? Sim. Mas o que eu aprendi na minha vida? E isso já se resolveu na minha cabeça. Olha que bacana. Se fosse mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu estaria apavorada. Só para você ter na cidade que eu tô. Hoje eu tô na minha cidade, Natal, né? Que são menos de 20 mil habitantes. E já descobriram 4 casos. Né? Então, o que acontece? Se eu tivesse naquela época ainda dos pensamentos negativos, aquelas coisas, eu estaria morrendo de medo. Eu te juro, não tô nem aí. Eu tô seguindo o que tem que seguir, mas o medo não me atinge mais. Tá? Então, assim, por quê? Porque eu já quebrei padrões que antes existiam em mim e não existiam mais, entendeu? Então, o primeiro passo para você descobrir de onde veio isso aí. Descubra de onde veio isso aí. Quem
de onde você viu, onde você escutou, ou onde você experimentou alguma coisa que te levasse, ou de repente você fez uma apresentação na escola e não deu certo quando você era novinha, ou a professora brigou com você, ou em algum momento, sei lá, pode ter acontecido mil coisas, tá? Tenta descobrir isso aí, Uhum. para depois a gente poder, para você trabalhar. Mais alguma pergunta? Aham. Assim, agora, é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, sonho. Por exemplo, às vezes a gente tem um sonho muito legal e aquele sonho nunca se realiza, se acha cada vez mais distante. Isso também tem a ver com crença, não é? Sonhos realizados ou sonhos engavetados? Não, isso eu nunca ouvi falar. Porque o sonho pode ter mil fatores que levam aos sonhos, né? Os sonhos, eles podem vir, por exemplo, de repente você está assistindo um filme lindo, isso entra na sua mente de alguma forma, né? Você absorve aquilo e à noite você vai sonhar com aquilo. É a mesma coisa, por isso que eu sempre falo. Antes de dormir, é legal 1 hora antes de dormir, você buscar informações para levar para o seu consciente, seu subconsciente, que sejam informações positivas, né? Então, assim, assista filmes legais, escuta uma música legal, medita, né? Que aí você vai estar enchendo a sua mente ali de coisas positivas. Então, você provavelmente, se você tiver algum sonho, muito provavelmente é que seja mais positivo, tá? Mas eu não acho que sonho tem a ver com nada. Sonho pode ser fantasias, podem ser mil coisas, né? Não necessariamente seja alguma coisa real, né? Não sei. Uhum. A não ser que você Ok. seja uma pessoa que seja uma médium sensitiva, alguma coisa. Eu acredito nisso também, não descarto isso não. Hoje tem pessoas que têm mediunidade, que são sensitivas, que conseguem enxergar coisas através dos sonhos. Então, se for isso, talvez, né? Ok. Mas eu não associo sonho a crenças, não. Ah, Posso tá estar bom, então. enganada, tá? Mas eu não associo, não escutei ninguém associando isso também, não. Aham. Tá bom? Ok. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não, só isso. Então tá. Então, beleza. Vou te liberar então aqui, tá? Tá bom, então. Beijão. Tchau. Beleza, gente. Então, mais alguma dúvida? Alguém tem dúvida aí em relação a crenças? Alguém que não entrou, queira fazer alguma pergunta em relação a crenças limitantes, né? Ou crenças fortalecedoras também. Se vocês tiverem alguma dúvida, é um prazer estar respondendo, tá bom? Quem quer falar, quem quer perguntar, tá bom? Temos aí 10 minutinhos ainda, mas se não tiver, a gente combina. Deixa eu falar com vocês. No domingo, às 17 horas, eu vou trazer uma pessoa bem legal aqui para a live comigo, que é a doutora Daniela. Daniela, ela vai contar uma história de superação muito legal dela, né? Ela tem um problema de saúde, ela descobriu muito jovem esse problema de saúde, e hoje ela usa esse problema a favor dela. E é lindo o trabalho que ela está fazendo, ela está tendo super sucesso no trabalho dela. Então, vou estar trazendo aquela aqui para contar como que através de um problema a gente pode criar uma mega oportunidade, tá bom? Então, vocês estarão convidados a participar aqui no domingo comigo às 17 horas com a doutora Daniela, e ela vai falar como transformar um limão numa limonada, como transformar um limão num mousse de limão, como transformar um problema numa baita oportunidade, porque ela pegou o problema dela, que poderia ter feito da vida dela uma coisa chata pra caramba, ela pegou o problema dela e transformou numa coisa muito legal, e hoje ela ganha dinheiro com isso, ela tá fazendo um trabalho incrível. Então ela vai estar aqui com a gente no domingo, às 17 horas, e vocês estarão todos convidados, tá? Eu vou convidar os meus alunos, principalmente os alunos... Carla, obrigada, que bom que você gostou, show. Eu vou convidar os alunos que estão lá no grupo dos alunos Premium, tá? Já vai avisando lá nos grupos que nós vamos marcar um dia no Zoom só para a gente fazer o desbloqueio de crenças, tá? Mas vai ser sim emocionante, vocês vão ver, tá? Eu tenho muito tempo que eu tô querendo fazer isso, eu tava pensando a que momento fazer, eu acho que chegou o momento de eu ajudar vocês nisso aí, né? Ainda mais que esse momento pede, tá bom? Aí eu aviso lá no grupo, a data a gente faz pelo Zoom, mas tem que ser de preferência em locais tranquilos, que vocês fiquem à vontade e que vocês também estejam, né? Não tenha muita gente por perto,
que é legal ser um lugar que você possa ficar muito à vontade, tá bom? Então, olha só. Alguém mais tem dúvida? A gente tem aqui ainda 10 minutinhos sobre crenças limitantes. Eu queria agradecer a Carla por ter entrado, fez perguntas incríveis. A Elaine também, amei suas perguntas, super pertinentes, foi super legal. E com certeza deve ter ajudado com muitas outras pessoas que estão vivenciando aí esses mesmos problemas, né? As minhas crenças também. Quem não tem crença, né, gente? Todo mundo tem crença limitante. O segredo é você identificar essa crença, ver de onde surgiu e trabalhar essa crença. E trabalhar essa crença é sair da caixinha e entender que crença não é sua, é de alguém que colocou aí, provavelmente seu pai ou sua mãe. Então, nós podemos trabalhar sim. Tá? Eu faço desbloqueio de crenças deve ter uns 10 anos que eu já faço isso, tá? Já tem aí uns 10 anos que eu fiz a primeira formação onde eu aprendi como desbloquear crenças e trabalho isso constantemente em mim, porque eu, como vocês, eu tenho muitas crenças também, crenças limitantes. Muitas delas eu já consegui vencer, algumas delas eu ainda estou vencendo, né? Muitas delas mesmo, é isso aí, porque a gente é humano, né, gente? Ninguém fica sem. Então, tá feito o convite, tá? A gente vai fazer esse dia aí no Zoom só para quebrar a crença limitante, mas eu quero todo mundo preparado para explodir, porque nós vamos explodir nesse dia, tá? Com desbloqueio de crenças limitantes, principalmente a crença de menos-valia e a crença de escassez, que essas são as que ferram a gente na vida profissional, tá bom? Beleza? Então, quem tiver interesse, quem não tiver lá no grupo, só mandar um direct para mim que eu dou um jeito depois de mandar o link do Zoom, alguma coisa assim, tá bom? Tem gente aqui que não tá, que eu sei que não é aluno, aí de repente queira participar também, tá? Mas aí eu vou falar direitinho tudo que vai precisar, eu vou colocar todo mundo num grupo que vai participar, todo mundo num grupo, tudo que vai precisar pra gente fazer junto, tá? E é pra vir com arma total e a fim de quebrar tudo, tá bom? Beleza, então. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê aí no dia a dia, tá? Domingo, às 17 horas, vai ter a aula com a Dani, doutora Dani, tá? Ela vai falar da história dela, de vida, que ela transformou numa oportunidade incrível de trabalho e hoje ela ganha dinheiro, ela tem muitos clientes, ela tem um trabalho incrível, lindo, sem falar que é uma pessoa linda, extraordinária. Então, convido vocês no domingo, às 17 horas, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Ótimo dia para vocês e a gente se fala aí. Beijo, beijo. Tchau.